Quanto movimentou o comércio eletrônico interno o ano passado? 18,7 bilhões de reais. Para onde é que vai as divisas dessa movimentação? Com certeza para o Mato Grosso do Sul, para a Bahia e para Roraima, não vão. As divisas não chegam lá. Ainda pior, no Mato Grosso do Sul, na Bahia e em Roraima, nós temos lojas instaladas fisicamente, mas que patrocinam a venda via comércio eletrônico. Que é, inclusive, um absurdo, é uma provocação. Isso está se configurando. Eu não estou nem tocando no comércio eletrônico internacional. Esse, inclusive, é muito pior. Hoje, senador Moca, com todo exagero que a gente possa colocar aqui na minha fala, do palito ao supersônico, você pode comprar eletronicamente. Óbvio que eu estou botando uma dosezinha de exagero, mas se Vossa Excelência abrir qualquer site de comércio eletrônico internacional, você vai encontrar, por exemplo, aí, material para construção, jardinagem, ferragem, torneira, enfim, tudo quanto é produto que você possa imaginar que podia estar sendo fabricado no Brasil, é anunciado que é muito mais barato comprar pelo comércio eletrônico. Então, nós precisamos discutir isso. Eu participei por diversas vezes na Organização Mundial de Comércio, desse debate, e acho que a gente tem que também botar o dedo nessa ferida. Não é só o comércio eletrônico. Então, portanto, interno, mas o comércio eletrônico também internacional. Então, esse debate hoje à tarde é muito importante, uma reunião que nós pedimos ao ministro Guido Mantega, até para preparar a audiência de amanhã, para que não vire só uma audiência onde nós teremos, de um lado, uns que reclamam, outros que conclamam. Então, portanto, vamos ver se a gente consegue produzir na audiência de amanhã todos que buscam uma concertação e um caminho nessa questão do novo pacto federativo em nosso país. Mas quero encerrar, meu caro Moca, aqui, tocando num assunto que terminou ganhando as noites de domingo. Eu tenho um filho, senador Mozarido, e conversava com o senhor sobre esse tema na estante, mas eu tenho um filho, hoje um pouquinho mais velho do que na época que me falou isso. Meu filho tem 33 anos, que é o segundo, que é o do meio, digamos assim, já que eu tenho 3, e ele hoje é engenheiro químico da Petrobras. Mas me lembro, no seu senso muito crítico, quando criança, e ele me dizia assim: meu pai, eu fico perplexo com a noite de domingo. As coisas aparecem domingo à noite, e aí vem, um homem descobriu uma pílula não sei aonde, aí aparece de forma, sempre com muita mídia e tal, descobertas, caminhos, denúncias, e ele me dizia naquela época, pequenininho, ele dizia assim: meu pai, é interessante, descobriram a cura para tanta coisa, e a gente acorda segunda-feira de manhã, e não sei nem se vai encontrar mertiolate no posto de saúde da esquina. Naquela época o mertiolate ainda era muito usado, Vossa Excelência que é médico, aliás, ambos, aqui Moca também. Então, senador Mozarido, hoje eu acho que até ninguém usa mais. Então, numa alusão a isso, era exatamente o que nós assistimos ontem à noite. A denúncia, muito bem produzida, de um lado a simulação, até muito bem feita pelo Fantástico e, ao mesmo tempo, muito bem compartilhada pelo diretor daquela unidade hospitalar. Do outro lado, a vida real, que eu não sei nem se pode chamar aquilo de real, de tão nojento como as pessoas se portaram, meu caro Paulo Paim. Aquilo é uma dura realidade que nós assistimos ontem à noite. Então, foi muito importante aquela reportagem sobre vários aspectos. Primeiro, a demonstração clara de que é possível estancar aquele tipo de comportamento. Não é algo que se possa dizer, mas aquilo na vida ali da TV, na simulação, no outro dia de manhã, não é possível estancar. Estão ali as provas concretas de que mecanismos podem ser adotados para que aquilo não continue acontecendo. De forma muito cínica, e numa hora, inclusive, assim, de uma forma até, eu quero repetir esse termo nojento, quando alguém tocava nos assuntos. Teve um senhor que chegou a falar que ensinava aos seus filhos. Eu fico perplexo, pai, com o ensinamento daquele. Então, na realidade, chocou a todo mundo. Então, essa forma da abordagem de ontem foi importante para chamar a atenção do país que é possível. Segundo, ela é uma lição fundamental
que nos leva aqui agora a tomar medidas. Portanto, diferentemente daquela reação que o meu filho tinha quando via determinadas reportagens e a impossibilidade de ter no outro dia de manhã, a reportagem de ontem à noite provoca todos nós, parlamentares, governos, judiciário, para que nós adotemos medidas imediatas para banir aquela questão. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, senador Moca. Aqui dessa tribuna, no dia que defendi, dia 3 de maio de 2011, defendi a aprovação do projeto de lei de acesso à informação, que nós só conseguimos aprovar no mês de novembro, sancionado pela presidenta Dilma no dia 18 de novembro. A lei de acesso à informação, vou repetir a mesma coisa que disse aqui em maio, pai. Não era uma lei só, a proposta de lei não era só para acessar a nossa história. Mais do que isso, ela é uma lei que nos permite, no presente, adotar medidas e práticas concretas, com transparência, utilização de tecnologia da informação, com a cultura do combate a essa lógica de que é possível tocar a coisa pública nas escondidas. Qual é o problema, senador Moca, de compras públicas serem colocadas imediatamente na rede mundial de computadores, como prevê, inclusive, ali em vários dispositivos do artigo 7º, 8º e 9º da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Muita gente reclamou, mas não dá, como é que eu vou botar na rede mundial de computadores? Pode. Ao utilizar essa lei de acesso à informação, nós poderíamos acabar com aquele tipo de comportamento. Por que um servidor público tem que tratar às escondidas com fornecedores do serviço público? Por que aquilo não pode ser pela rede mundial de computadores? Não é público? Não é dinheiro público? Por que aquilo não pode ser anunciado? E, inclusive, utilizando esta lei, é possível acabar com aquela prática, aquela forma de se relacionar. Não precisa ter alguém sentado ali, um propondo ao outro, como foi aquela simulação e como foi a apresentação da chamada vida real da malandragem. Acabar com isso. E outra coisa importante, acabar na relação entre as empresas. Nós assistimos ontem, como eles diziam, pode deixar que eu trato com elas. Ora, se isso é feito, chegou ao ponto do sujeito levar o preço das outras, ele mesmo levando. Então, se isso é feito às claras, pela rede mundial, dando conhecimento, é possível você banir isso da sociedade. Além da lei de acesso à informação já aprovada, nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, se não me falha a memória, projeto 10686, que foi um projeto enviado pelo presidente Lula, cujo relator é Zaratini, que trata da punição para a empresa privada. Portanto, pegar o corrupto e o corruptor, punir os dois, tanto as empresas quanto pessoa física. Não basta só colocar no cadastro de empresas negativas, tem que botar na cadeia, banir desse meio, tanto o servidor público que patrocina, quanto a empresa que vai lá e corrompe. Então, portanto, podemos adotar medidas. É importante que adotemos. Por isso, acho que as medidas devem ser tomadas, um processo cada vez mais crescente de publicização dos atos. Só para concluir, senador Moca, o controlador-geral da União, Jorge Age, na época da discussão dessa lei, me disse: Pinheiro, eu preciso dessa lei, porque a CGU hoje chega nos casos depois deles já consumados. Com a lei de acesso à informação, eu vou ter informação antes do ato se consumar. Ele hoje vai e recolhe o computador, mas o dinheiro já foi, a corrupção já graçou, as coisas já caminharam. E ele dizia mais, não dá um trabalho importante apresentado, menos de 1% do que foi denunciado pela CGU retornou aos cofres públicos. Menos de 1%. Portanto, nós precisamos adotar uma postura para antecipar. Então são executivo, legislativo e judiciário, os três. Cada ato, se vai aditivar um contrato, senador Mozarido, se vai fazer uma compra, se vai fazer uma compra por pregão ou por dispensa de licitação, por que envelope? O envelope a gente viu que de lacrado ele não tem nada. Para que envelope? Por que isso não pode circular a informação aberta ao público, para que o público possa fiscalizar e para que todos os concorrentes, inclusive, tenham a oportunidade de se apresentar e não só uma chacrinha, me desculpe o termo, é só um grupinho ali que termina manipulando isso. Então, portanto, o uso, a aprovação dessas duas leis. Vossa Excelência tocou hoje à tarde aqui uma coisa importante.
Senado acompanhar isso. Câmara acompanhar isso. Nós temos comissão de fiscalização e controle. Tá? E aí cabe ao governo agora, senador Mozart, vou dar uma parte a Vossa Excelência para encerrar. A gente, inclusive, aqui, a nossa contribuição, acelerar a votação que está na Câmara. A outra contribuição, essa lei que eu estou me referindo, ela tem o seu prazo final 21 de maio, os 180 dias para entrar em vigor. O governo podia antecipar isso. E a gente colocar em vigor essa questão da transparência, da monitoração, do acompanhamento, da publicização, para de uma vez por todas a gente acabar com negociações às escondidas, por reuniões escondidas e essa coisa da pessoalidade. No serviço público não tem que ter isso. Você tem que tratar com o serviço público e não com esse ou aquele cidadão. Uma parte ao senador Mozarildo e uma parte de Vossa Excelência, eu concluo a minha intervenção. Senador Walter Pinheiro, eu hoje já fiz 2 pronunciamentos sobre esse tema. Primeiro, na sessão de homenagem à CNBB e à campanha da Fraternidade e Saúde Pública, e à tarde me referindo à questão do Fantástico. Na verdade, nós vimos ali o quê? De um lado, o cartel da corrupção dos empresários. Do outro lado... Com deboche ainda por cima. Com deboche, com todos os brasileiros. E do outro lado, representado pelo repórter que estava fazendo uma simulação, como é que agem os funcionários corruptos na administração pública. Então, na verdade, é preciso, sim, que a presidente Dilma tome uma atitude enérgica e que isso seja comandado por ela e pelos órgãos federais, mas com uma fiscalização completa nos estados e municípios, porque isso é um mal terrível que vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, uma das razões de eu ficar contra a CPMF foi exatamente o fato de constatar que o dinheiro que se colocava na saúde só servia para a corrupção. Portanto, parabéns pela abordagem que faz. Por isso, senador, eu acho que essa contribuição nossa é importante. E como disse aqui o senador Mozarildo, dá para fazer sim o que nós vimos ontem à noite, ainda em simulação, e do outro lado, a vida real da bandidagem, dá para a gente estancar de uma vez por todas com essa prática da corrupção. Precisa tomar atitudes, medidas, usar as ferramentas que tem, colocar em prática, publicizar cada vez mais esses atos, acabar com essa relação às escondidas e tudo aberto, seja em que poder for, no legislativo, no executivo ou no judiciário.